Boas pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje o nosso convidado é José Fidalgo, é pastor, é português, é casado, tem 5 filhos e está aqui para nos dar uma grande conversa, um grande episódio. Mas antes de começarmos, queria só deixar aqui o alerta. Nós já estamos no Spotify, pessoal, podem ouvir as nossas conversas no Spotify. Sigam-nos no Instagram, no TikTok, subscrevam o nosso canal do YouTube. E é isso, pessoal, partilhem com os vossos amigos, com a vossa família. É isso, pessoal. Boa conversa. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, não interessa, onde estiverem a ver e a ouvir. Muito obrigado. Obrigado eu também. Fidalgo, por teres vindo aqui ao nosso podcast Filhos do Trovão. É com muito gosto que toda a equipa, não só eu que estou aqui visível às câmaras e diante do microfone, mas toda a equipa que faz funcionar, que faz acontecer o nosso podcast Filhos do Trovão. Nós estamos gratos pela tua vinda aqui e eu tenho a certeza que irás deixar aqui muitas coisas da parte de Deus e de tudo aquilo que Deus depositou no teu coração e a vivência, a grande vivência que tem acontecido na tua vida e no ministério, que certamente foi apontado por Deus e não por homens, não é? Nós assim não nos escolhemos, foi Deus que nos escolheu. E eu dou graças a Deus por isso, porque um dos nossos targets, um dos nossos objetivos é ter pessoas de diversas, digamos assim, vertentes da sociedade e das várias vertentes do cristianismo e do corpo de Cristo. E nós temos conseguido isso e, como eu também digo sempre, nós temos uma lista elaborada, não é? Não é uma lista, digamos assim, pré-determinada, mas é uma lista de wish list, uma lista de desejos, de pessoas que nós queremos e estás nessa lista, é só para informar. Ainda bem, obrigado. Que já estavas nessa lista, embora não soubesses, e muitas outras pessoas certamente também aqui virão. E nós damos graças a Deus por isso. Eu tenho a certeza absoluta que pessoas serão alcançadas, pessoas serão transformadas. Aliás, esse é o nosso lema também, o poder da transformação, não é? E que as pessoas que estão a ver e a ouvir este podcast podem estar a ver no YouTube ou podem simplesmente abrir o Spotify ou o iTunes e vão no carro ou estão a cortar batatas ou estão a fazer uma coisa normal e estão a ouvir a nossa conversa. Eu acho que isso é tremendo e, como eu disse, não quero estar a absorver aqui muito tempo, como eu disse, se eu não estou a erro, num episódio atrasado, eu disse que se nós não ocuparmos o espaço, isto foi algo que alguém me disse uma vez: Otávio, se tu não ocupares o espaço, alguém vai ocupar. E se nós somos portadores desta tão grande mensagem, de um evangelho que transforma vidas, nações, famílias, nós realmente sentimos esta, não diria obrigação, mas este sentido de que temos que ocupar o espaço. Exato. O espaço com a palavra, o espaço com o evangelho. E eu creio que é isso que vai acontecer aqui com o teu podcast. Obrigado. Obrigado pelo convite e espero que seja útil esta conversa para todos aqueles que nos estão a ver e ouvir, não é? E é isso mesmo. O apóstolo Paulo dizia: nos é imposta essa obrigação de pregar o Evangelho. Amém. Porque no fundo para nós não é uma obrigação, mas é um prazer. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, para início de conversa, podias falar um bocadinho sobre o teu percurso, não diria só na igreja, mas também a vertente pessoal. Nasceste em que ponto do país? Olha, família? Eu nasci numa cidade muito bonita, Lamego, norte de Portugal, em 1970, a 10 de abril, portanto, em breve farei anos. E toda a minha vida foi passada. Passei alguns anos em Angola a viver. O meu pai teve a cumprir serviço militar e a minha mãe e eu, nós fomos lá ter com ele. E ainda lá tivemos cerca de 2 anos e meio e depois retornamos a Portugal. E então, a partir daí, a minha mãe sempre foi uma pessoa que acreditava em Deus. Ela frequentava a Igreja Católica Romana,
E claro, ela levava os filhos à igreja e eu ia com ela. E o que é que acontece? A certa altura, ela inscreveu-me na catequese e comecei a passar a frequentar a catequese todos os sábados. E fiz a comunhão solene, fiz tudo aquilo que eu agora já nem sequer me lembro, mas lembro-me, tenho esta ideia de que, de facto, acima de tudo, a minha mãe frequentava a igreja e era bastante fiel, digamos assim, ela é praticante mesmo. Devota mesmo. Devota. Ela, na altura, tinha uma grande devoção à Virgem Maria, a Fátima. E todos os anos, eu, o meu pai e a minha irmã também, tenho 2 irmãs, mas na altura era só eu e a minha irmã Susana, que acompanhávamos sempre o meu pai e a minha mãe, a Fátima, e nós todos os anos estávamos lá para assistir a toda a peregrinação, a toda aquela devoção na altura que a minha mãe levava muito a sério, não é? Então foi assim que eu comecei a ouvir falar das coisas de Deus, não é? Na altura, e só que eu comecei a questionar certas coisas. Uma das coisas que eu questionava a minha catequista na altura, fazia-lhes várias perguntas, só que ela nunca tinha resposta. A catequista? A catequista nunca tinha resposta, era sempre respostas muito vagas. E eu queria saber porque é que as coisas são assim. E uma das coisas que na altura já me fazia alguma confusão era falar de Deus e da Bíblia, mas nós nunca líamos a Bíblia. Não havia a prática de ler a Bíblia. Era-nos dito que a Bíblia nem todas as pessoas poderiam a ler porque não iriam compreendê-la, e só para pessoas que realmente tivessem um certo nível de capacidade é que poderiam ler a Bíblia. E aquilo fazia-me confusão. Porque é que era assim. E durante muito tempo eu acompanhava a minha mãe nas missas, em toda aquela prática religiosa, até que a certa altura comecei a ficar desinteressado, porque não fazia sentido. Não sei porquê, não me perguntei porquê, havia algo dentro de mim que me desmotivava. Até que um dia, mais tarde, passado algum tempo, alguém falou de Deus de uma maneira que nunca tinha ouvido falar. E comecei a ouvir essas conversas, mas o interessante é que essas conversas eram acompanhadas com a Bíblia. Abríamos a Bíblia, a pessoa falava o que tinha a falar e mostrava pela Bíblia o porquê. Então, a partir dessa altura, começou a fazer sentido algumas coisas, não é? Mas o primeiro grande choque que eu encontrei foi quando começaram a falar que eu não precisava de falar com Deus através de intermediários. Para mim foi um choque, porque eu fui toda a minha juventude habituado a falar com Deus através de alguém. Um interlocutor. Um interlocutor. E esse interlocutor, no caso, como a minha mãe era devota, era sempre a Virgem Maria. Então a Virgem Maria era o nosso interlocutor para com Deus. Então nada passava para Deus sem primeiro falar com a Virgem. E quando começaram a falar que não precisava disso, que nós podemos falar com Deus, porque Deus é como um pai, para mim foi um grande choque. Foi um choque e começaram-me a mostrar, através da Bíblia, o porquê. Os primeiros tempos pensei que me estariam a enganar, mas eu sempre tive digamos assim,
esta boa atitude de pensar assim, antes de tomar qualquer decisão, eu queria refletir e sempre refletir sobre o assunto. Comecei a pensar, mas pá, qualquer coisa aqui, realmente isto que a Bíblia diz faz sentido. Até que depois vim a descobrir, e isso foi outro choque também, que o usar um interlocutor para chegar a Deus, que estava a cometer uma grande ofensa para com Deus. Diziam eles. Não, eu descobri. Descobri. Eu descobri através de alguém que me ensinava a Bíblia, de que aquilo era uma ofensa. Portanto, usar a Virgem Maria para falar com Deus ou pedir favores à Virgem Maria, que estava a ofender o próprio Deus. Até ainda mais chocante foi. Porque, infelizmente, muitas pessoas, não é? E eu via isso em toda a minha família tinha essa devoção. Eu lembro-me das minhas tias, todas elas. A minha avó materna teve 12 filhos, e as minhas tias, meus tios, não havia nenhum que não tivesse em sua casa uma Virgem Maria, uma imagem, algumas pequenas, outras bem maiores. E bem caras. Não é? Na altura. E então sempre fui habituada a olhar para ela como se essa Virgem pudesse ser, digamos assim, alguém que me pudesse valer, não é? nas minhas conversas com Deus. Certo. E quando eu comecei a ler a Bíblia, de facto, e comecei a descobrir que essas pequenas coisas, esse foi o primeiro grande choque ao ler a Bíblia. Comecei a ver que isso estava errado e que ofendia a Deus, praticando, digamos assim, aquilo que hoje nós sabemos que é a prática da idolatria, que estaria de facto a ofender a Deus, e Deus estava triste com essa situação. E com o tempo eu fui-me apercebendo disso, até que depois gerou em mim uma mudança. É? Uma mudança, porque uma das coisas que eu tinha a certeza que eu queria muito era que eu não queria ofender Deus. Eu sempre tive isto desde muito pequenino, esta preocupação, digamos assim, de não ofender Deus, porque eu sempre acreditei em Deus, mesmo apesar de que muitas coisas para mim na catequese ou na missa não me faziam sentido, mas dentro de mim havia algo que eu sabia que havia Deus e que eu gostava de agradá-lo. Esse era o meu desejo. Eu quero agradar a esse Deus. Certo. E quando eu descobri que aquilo que eu fazia com a minha mãe estava a desagradar a Deus, eu fiquei muito triste. Fiquei chocado, fiquei triste, mas por outro lado, eu sabia que tinha que tomar uma decisão dali para a frente. E foi o que eu fiz. Tomei a decisão de nunca mais dirigir uma oração a uma imagem de escultura, seja ela a Maria, se fosse o Santo António ou São Nicolau, ou Santo Estevão. Enfim. Então eu decidi que a partir desse dia nunca mais iria fazer uma oração a uma imagem de escultura. Certo. Porque eu descobri através da palavra de Deus, da Bíblia. E desculpa a pergunta, mesmo indo ao encontro de algumas pessoas que a esta altura devem estar a perguntar, mas espera aí, a Bíblia diz, porque essa mesma questão já me foi colocada por várias pessoas, mas aonde é que a Bíblia diz que eu não posso ter uma imagem e não possa dirigir a ela? Porque há pessoas que não sabem sequer isso, né? Por estranho que para nós pareça, para algumas pessoas que não sabem isso, não sabem, então, mas isto está este tempo todo na Bíblia, que não nos podemos dirigir a uma imagem, seja ela de madeira ou de ferro ou de esferovite, como se fosse um Deus. E eu não sabia. No fundo foi o que aconteceu contigo, não é? Foi o que aconteceu comigo. A primeira passagem que eu aprendi, que eu li, está no livro de Êxodo, no capítulo 20. Mesmo na Bíblia Católica.
mesmo na Bíblia Católica. Aliás, Grande as questão. Bíblias são todas iguais. Certo, não certo. é? Então, Sim, mas há as pessoas que têm que... mas a minha Sim. Bíblia é católica e tal. sim, a Bíblia Católica tem mais uns livros chamados livros. apócrifos, Certo. não é? Mas elas, no essencial, eles têm os 66 livros, todas Certo. que a Bíblia Sagrada contém, não é? Então, o que acontece? Quando eu fui ler, por exemplo, essa passagem, quando na altura, claro, tinha alguém que me ensinava, né, que começou-me a mostrar, Certo. olha, vamos ler juntos aqui o que é que a Bíblia diz. E comecei a ler. E a primeira passagem está em Êxodo, por exemplo, capítulo 20, né? Não farás para ti outros deuses. Não te curvarás às imagens, nem a elas servirás. Né? Porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos Dos filhos filhos. até a terceira e quarta geração. Então, aquilo foi das primeiras passagens que eu comecei a ler, e porque faz parte, essa passagem desde 20 faz parte daquilo que todos nós já ouvimos falar, que as pessoas conhecem, no modo geral, os 10 mandamentos. Ok. Que é algo que a própria Igreja Católica Romana menciona muitas vezes, e nós conhecemos, e até há filmes sobre os 10 mandamentos, então não é uma coisa estranha. A grande questão é que por vezes nós ouvimos falar dos 10 mandamentos, mas não estamos a prestar atenção àquilo que está lá escrito. E quando começamos a prestar atenção, ficamos chocados. Eu lembro-me, por exemplo, mais tarde, quando eu fui falar à minha avó paterna acerca do que a Bíblia dizia, porque ela também era uma pessoa bastante devota, ela começou a ler comigo as mesmas passagens e ela dizia assim: não posso crer. Então, mas está escrito ou não está? Está escrito, eu estou a ler, mas isso não pode ser. Então, alguma vez eu vou deixar os meus santinhos. Então, quem me tira os meus santinhos, tira tudo. Mas a grande questão é, ok, mas se é Deus que está a transmitir esta informação às pessoas, se nós amamos a Deus e se nós dizemos que somos cristãos porque seguimos Cristo, Cristo é o Messias, o Filho de Deus, que veio anunciar o que Deus fala. Então, se nós dizemos que amamos a Deus, então temos que seguir o que Ele deixou escrito para nós. Sem dúvida. Se Ele está a dizer que isto está errado, está errado. Mas não pode ser. As primeiras reações é sempre de choque. Porquê é que é de choque? Porque nós estamos habituados, quando vamos a uma igreja ou vamos a uma reunião, quer seja uma igreja evangélica, quer seja uma igreja católica romana, nós estamos habituados que aquele pregador que está lá, tudo o que ele diz está sempre tudo certo. É tudo verdade. Mas esse é um grande erro. Isso mais tarde vim aprender também. Porquê? Porque nós temos que olhar para a Bíblia. A Bíblia é o árbitro, é o padrão. Certo. Então, isto faz-me lembrar um pouco também com a questão da lei, da Constituição da República, com a questão o Código Civil, etc. Por vezes nós ouvimos pessoas a dizer assim: porque a lei diz isto. E quando nós vamos ler o que eles dizem que a lei diz, é o oposto daquilo que eles dizem. É interessante. Porquê? Porque as pessoas desconhecem. Por exemplo, a maior parte das pessoas em Portugal desconhecem o que é que a Constituição diz. E por isso, quando nós não conhecemos o que é que a Constituição diz, o que é que pode acontecer? Podemos ser enganados. Somos enganados. Por pessoas bem falantes, bem vestidas, etc. Pessoas que até se dizem que são juízes, são advogados, são isto. Estudaram muito. No entanto, a Constituição é um livro tão simples, qualquer criança compreende aquilo. E é o que está em vigor. É o que está em vigor, é o que vale. E a Bíblia é igual. Por vezes nós ficamos chocados porque é que nós temos uma imagem errada de Deus. Porque nós pensamos que Deus é uma coisa, afinal Ele não é aquilo que nos passaram para nós, ou que os nossos pais nos deixaram como herança, certo, ou como ensino, ou que o padre ou o superior, que quer que seja, ou o pastor nos ensina. Certo. Quando nós vamos ver, afinal não é bem assim.
O Deus da Bíblia é O totalmente... Deus da Bíblia, pelos vistos, parece um pouco diferente daquele Deus que muitas vezes se ouve nos púlpitos. Então o que é que se passa aqui? O que se passa é que nós temos de ser mais rigorosos. E quando eu digo nós, não é só quem está a ensinar. Aquele que está a aprender, quem ouve, também tem que ter uma análise crítica. E tem que estar com atenção e estudar, porque basta compreender uma frase, uma palavra errada, fora do contexto, para criar uma confusão. Sem dúvida. Então, precisamos de ler, precisamos de estudar. Nós vivemos um tempo, eu costumo dizer isso, ainda há pouco tempo disse isso lá na igreja também, nós vivemos num tempo que nunca se venderam tantas Bíblias como agora, e no entanto cada vez há mais ignorância em relação às coisas de Deus. O que é que se passa? É porque o pessoal tem Bíblias e é capaz de ter as prateleiras cheias de Bíblias de todo tipo e feitio, e algumas até da mesinha cabeceira ou digitais ou o que é que seja. Está lá só para dar sorte, como alguns dizem. Eu tenho aqui a minha Bíblia que é para me dar sorte. Dá-me aqui um aconchego. O quê? A presença do livro ao seu lado dá-lhe um aconchego. Dá-me aqui um aconchego. Dá-me segurança. Não dá nada. Ela tem que ser lida. Ela tem que ser estudada. Sem dúvida. E é isso que nós precisamos. Está a faltar. Todos, como cristãos, e não só os cristãos, mas toda a pessoa que realmente quer saber de Deus, conhecer Deus, só tem um caminho. Há pouco tempo eu estava a falar exatamente isto na igreja. E o que eu vou dizer aqui é simples, mas eu creio que é poderoso. Que é o seguinte. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, será que a Bíblia é verdadeira ou falsa? Será que ela fala mesmo as coisas de Deus? Será que Deus existe? Então se existe, eu quero ter uma prova. E eu estava a dizer lá na igreja o seguinte, que não há como provar a existência de Deus. Não há como provar. O Otávio pode ter uma experiência com Deus, eu posso ter uma experiência com Deus, mas a minha experiência é isso mesmo. É uma experiência que eu tenho, que sou eu a vivo, mas não consigo provar aos outros que Deus existe. A própria ciência não consegue provar a Deus que Deus existe. Não há como provar a Deus. Provar a Deus. Certo. A existência de Deus. Até porque se ele fosse provável, Não ele não seria Deus. Não seria Deus. Porque Deus ele nosso... é que é o autor da existência. Estaria no nosso âmbito. E ele Exatamente, não está no nosso ele não está. Yeah. Então, agora o que é que nós temos? Não é? Dito isto, o que é que nós temos? Bem, a única coisa que nós temos são relatos. São relatos escritos. São 66 livros que relatam coisas, e temos também aqueles que andaram com Jesus, que deixaram também cartas e alguns relatos. Certo. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, no mínimo de 500 pessoas que andaram com Jesus. 500 testemunhas. O próprio Jesus nunca escreveu nenhum livro. Não há nenhum livro escrito por ele. O que há são cartas e evangelhos que foram escritos por pessoas que testemunharam a existência dele, testemunharam o que ele falou e testemunharam o que eles viram nele. E é isso só que nós temos. E alguém poderá dizer assim, mas isso é pouco. Mas é o que nós temos. E agora o que é que nós temos que fazer? O que é que cada um de nós tem que fazer? Tomar uma decisão. E qual é a decisão que temos de tomar? Ou eu acredito nos testemunhos que foram deixados por essas pessoas, ou não acredito. Eu só tenho dois caminhos. Ou eu creio, ou não creio. Não há mais nada a fazer. Não há meio termo. Não há meio termo. E alguém diz assim, mas sabe-se lá se essa gente existiu e tal. Eu às vezes, por brincadeira, também digo assim, até sabe lá você se Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal ou não. Mas isso está nos livros da história. Mas eu também tenho livros que contam a história dos discípulos que andaram com Jesus Cristo e que testemunharam a vida dele e que nos deixaram para nosso ensino.
Mas eu assim não acredito. Então também eu posso dizer que não acredito no Afonso Henriques. Eu não estive lá, eu não o vi, eu não conheço, eu não sei se ele tinha barba, se não tinha, o que é que ele gostava de tinha comer. Tinha uma espada de quantos quilos? 14 ou 20? Não faço a mínima ideia. Assim como também não sei se outras histórias que para ele contam são verdadeiras ou não. Certo. E porquê é que nós acreditamos que elas são verdadeiras? Porque há relatos. Por exemplo, ninguém nega hoje que Jesus Cristo, penso eu, não é? Existiu realmente. Que ninguém nega. Porque até o próprio tempo está marcado o antes e o depois de Cristo. Então, se todos concordam, ou no modo geral, se toda a gente no mundo concorda que essa personagem chamada Jesus Cristo de facto existiu, então já é muito bom. O que é que ele fez? O que é que ele disse? Então foi deixado por aqueles que andaram com ele. Até há o apóstolo João, que andou com Jesus Cristo, chegou a uma altura que ele, no final do Evangelho, que ele tem o nome dele, que é João, o Evangelho de João, no final do Evangelho ele diz assim, o que ele viu e ouviu e viu Jesus a fazer é tanta coisa que não havia livros que chegasse para escrever tudo aquilo que ele fez em 3 anos. É impressionante. Só em 3 anos. Porque, por exemplo, ninguém sabe muito bem o que é que Jesus fez até aos 30 anos. Certo. A única coisa que eu sei que Jesus foi carpinteiro. E depois não sabemos mais nada. Nem com 20, nem com 15. Quantos amigos é que ele teve? Quem é que andou com ele na infância? Se ele alguma vez apanhou alguma tareia do José ou da Maria ou não, ninguém sabe nada disso. Então, isto para dizer o quê? O que nós temos é aquilo que ele foi como exercendo a sua chamada divina, que foi testemunhada por este pessoal todo que nos deixou isto escrito. Agora, ou eu creio, ou não creio. Eu, por exemplo, como eu creio, sou daqueles que creio muito mais eu nesses apóstolos e nesses discípulos que andaram com Jesus do que os apóstolos dos dias de hoje. Creio muito mais do que o testemunho seja de quem for. Porquê? Porque este é que, conforme João também escreve na carta dele, em 1 de João, escreve, nós andamos com ele, nós tocamos, nós comemos com ele, nós tocamos no verbo, na palavra da vida. Nós vimos, nós andamos, nós sabemos o que é que ele pensa, sabemos o que é que ele gosta. E por isso eles deixaram isso, testificaram. Esses é que são as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. E por isso nós temos que prestar atenção a tudo aquilo que, no caso da Bíblia, tudo o que o Novo Testamento nos fala, não esquecendo também do Velho, porque o Velho já nos anunciava acerca de Jesus, mas o Novo Testamento então está riquíssimo de informação muito mais bem revelada, mais explícita, mais explicada, digamos assim, daquilo que foi Jesus Cristo. E agora ou eu creio ou não creio. Ou creio ou não creio. É só isto que nós temos, é só. E chega. Lamento dizer que não há mais nada como provar, é uma questão de fé. Sem dúvida. É uma questão de fé. Eu costumo dizer, para ler a Bíblia é preciso ter fé. Exato. Sem fé. É um livro como tantos outros, mas quando lido com fé, é um livro que transforma, como a gente estava a falar aqui, nações. Eu já falei aqui uma vez ou duas esta história, mas acho que até pode ser adequada. Eu ouvi um testemunho de alguém que também foi questionado com essa mesma pergunta. É a pergunta mais fácil de se fazer a um cristão. Então, mas como é que tu provas? E a questão dos discípulos, não só aqueles que viram e tocaram e comeram com o Senhor, mas até outros depois que seguiram e continuaram a dar a sua vida em prol do Evangelho e daquilo que tinha sido escrito pelas cartas que ele distribuía, não é? E ele dizia, tu davas a tua vida por uma farsa, tu entravas numa arena com leões estando na dúvida se seria ou não verdade que ele realmente era o Messias e o Salvador. Ou seja, claro que isto não prova tudo, porque não se pode provar
como estavas a dizer, mas isto também testifica daquilo que é o Evangelho e tem sido ao longo da história. Exato. Esses testemunhos é que são, de facto, aquela prova, digamos assim, de que há algo naquele homem tinha algo de tão poderoso, conforme estavas a dizer, que as pessoas estavam dispostas a morrer e a defender aquela causa. Abandonavam tudo. Então, hoje, vamos ser sinceros e honestos, quem hoje está disposto a morrer por Jesus Cristo? Provavelmente ficaríamos chocados. Porquê? Porque muitas vezes nós estamos hoje a confrontar-nos com um problema que é exatamente essa questão que tem a ver com a fé, que é o seguinte: será que o pessoal que diz que acredita em Jesus e em Deus, será que de facto acreditam mesmo? Não é? Temos que pensar bem. Sim, sim. Até para nós próprios. E nós próprios, eu estou a falar para mim também. Claro. Não é? Então, será que eu estou mesmo disposto? Há uns anos atrás, num seminário sobre a oração, eu creio que assustei algumas pessoas e até choquei algumas pessoas. Algumas pessoas até cortaram um pouco o relacionamento comigo quando eu disse esta questão. O mundo ocidental cristão está a precisar de uma grande tribulação. Porquê? Porque as tribulações, quando vêm, é que fazem crescer a fé genuína. Da igreja. Nem digo da igreja, a fé genuína. Genuína. Porquê? Porque é a tribulação que faz de peneira e que faz também provar se de facto nós estamos mesmo agarrados a Jesus ou não, ou se de facto cremos naquilo que Ele fala ou não. Porque às vezes nós estamos tão acomodados a tantas coisas boas. Este mundo ocidental tem... É assim, nós somos realmente privilegiados. Porque temos tudo. Não falta nada. Toda a gente tem o seu telemóvel, toda a gente tem... Mas se nós formos... Tem a sua Bíblia. Se formos para outros países, muita gente não tem nada. É verdade. E, no entanto, eles continuam a defender aquilo que eles acreditam. Mas se houvesse aqui um problema, por exemplo, falo agora para o Portugal, se Portugal fosse assolado por um grave problema e uma grande tribulação ao ponto das pessoas ficarem perturbadas e nem terem às vezes até o que é que comer, será que a nossa fé por Jesus manteria-se na mesma? Isso é que é a grande questão. E a pandemia, não querendo referir o nome, porque esse é um nome que não se deve falar aos micros, mas a pandemia também vem mostrar muita coisa, na minha perspectiva. Não a pandemia em si, mas o comportamento. O comportamento de determinadas pessoas. Aliás, tivemos aqui o Eddie Fernandes, que durante a pandemia foi uma pessoa plenamente no ativo. Ele fazia funerais, ia aos hospitais. Ele deu aqui o seu testemunho, não vou estar a repetir, mas ele disse aqui, e se calhar até surpreendeu algumas pessoas que o ouviram, ele disse: então, mas eu sou pastor, então ia-me esconder? Claro. E ele colocou-se na posição que eu acho que todos nós nos deveríamos colocar sempre. Que é, o que é que Jesus faria? Ou o que é que os apóstolos, aqueles 12 apóstolos iniciais, o que é que eles fariam se houvesse uma pandemia? Não é? Porque há outros relatos, outras histórias. Eu conheço uma, por exemplo, de Spurgeon, que durante a vida dele houve uma pandemia de cólera enorme no Reino Unido. E ele escreveu mesmo: não, eu vou continuar a visitar as pessoas, vou continuar a orar pelas pessoas, e se morrer vou mais rápido para casa. Mas eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque senão a minha função não faz sentido. Claro. E a pandemia, digamos assim, não querendo trazer isso à baila aqui, porque já passou, mas vai trazer também muita coisa à tona, não é? Vai revelar até a nós próprios. Ficamos desconfortáveis, e agora? E o que é que vai ser? Isto e aquilo. E também vem desmistificar muitas profecias. Onde é que estavam os profetas? Onde é que estavam aqueles que sabiam prever? Né? Eu até vi, agora estou-me a lembrar de uma coisa que eu vi,
que até foi motivo de brincadeira na internet. Uma pessoa a fazer aquelas previsões para o ano, não é? Não, isto vai ser um ano excepcional, muito dinheiro, muita saúde, nas televisões, e quase todos iam nessa linha, mas desapareceram todos. Ninguém acertou, não é? E pessoas que diziam que Deus fala com eles e que Deus lhes dá recados e direção para a nação. Então, onde é que está a direção? Olha, pessoal, preparem-se, porque vem uma forte pandemia e os aviões vão ficar todos estacionados nos aeroportos. Então, na minha opinião, se calhar foi um ensaio, diria eu. Volta, eu creio que Deus faz coisas para peneirar. É uma peneira. Não sei, se calhar os mais novos não sabem o que é uma peneira. É um instrumento que antigamente se usava para penar a farinha, por exemplo, para torná-la mais fina e aqueles... Para filtrar, digamos assim, por exemplo. Então, por vezes, Deus faz isso de volta e não volta, peneira. Não é? Ele tem a pá na mão também. E vai peneirando. E vem fazer o trabalho dele. Então, por isso é que eu estava a dizer, nós só temos aqueles testemunhos daquelas pessoas com que nos agarrar. Porquê? Porque eles viveram com Jesus e quando Jesus se foi embora, eles acreditaram tanto naquilo que ele pediu para eles fazerem que eles levaram aquilo à letra. Certo. E por isso é que o Evangelho, naquela altura, ele era ensinado e crescia o Evangelho entre aquelas povos, entre aquelas pessoas, de uma maneira absolutamente fantástica. Que hoje, infelizmente, não estamos a ver. Porque o crescer o Evangelho não é ter números. Certo. É muito mais do que isso. Não é números. A crescer o Evangelho é o reino de Deus, o reino dos céus, estar enraizado no coração de uma pessoa. Isso é que é o verdadeiro fruto. O verdadeiro fruto não é ter bens e riquezas. Bens materiais, posses. Não é? Nada disso. O verdadeiro fruto é o coração da pessoa transformado pelo poder da mensagem de Jesus Cristo. Esse é o nosso lema aqui. Portanto, só assim é que verdadeiramente há transformação. Por exemplo, e isso tem a ver também com as nações, com os países. Muitas vezes nós ouvimos os cristãos com esta ideia, este ideal de que nós precisávamos de ter alguém cristão a governar a nação. Essa não é a solução. A solução não é ter alguém a governar, porque o próprio Jesus nem sequer quis governar nada. Jesus Cristo, quando andou aqui nesta terra, ele nem sequer foi falar nenhuma vez, nem nunca quis falar com o César, sem dúvida, que era o imperador romano. Foi a Herodes, mas foi à força, né? E foi lá porque o Pilatos mandou... Não, ele foi, digamos assim, traído por Judas, né? Sim. E os soldados romanos prenderam e depois passou por aquilo que passou. Mas porque já tinha que ser, e era desígnio de Deus. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que Jesus nunca esteve preocupado com aqueles que estavam a governar. Porque não é quem governa que vai mudar a vida de uma nação. O que muda a vida da nação é que, por exemplo, no caso de Portugal, é cada português ser transformado pelo poder do Evangelho. Porque um português que seja transformado pela mensagem de Jesus Cristo no coração dele, seja quem tiver a governar, esse português vai estar bem. Certo. Vai estar bem, vai viver o Evangelho, porque o Evangelho, conforme está escrito em Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo ser humano, toda a pessoa. Por exemplo, nós vemos os Estados Unidos neste momento e até mesmo o Brasil. Vou falar dos Estados Unidos e Brasil, duas nações cujo Evangelho, a tradição evangélica é muito forte. Os Estados Unidos até mais do que o Brasil, e se bem que agora o Brasil tem uma tradição evangélica muito forte. Mas nós olhamos para as nações
para o Estado-Geral das Nações, para o Brasil, por exemplo, e para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos está a entrar numa decadência muito grande, um declínio muito grande. O Brasil, com tanta gente, dizem tanto que os censos brasileiros dizem que cerca de quase 50% da população é, digamos assim, salva ou tem Jesus Cristo. Então, entanto, o Brasil é o que é, infelizmente. As pessoas têm que sair do país para procurar mais segurança. As pessoas é a pobreza a aumentar. É isto. O que é que se passa então? Que evangelho é aquele que anda-se a pregar no Brasil? Que evangelho é aquele que se está a pregar nos Estados Unidos? Que evangelho é aquele? Porque o evangelho que transforma as pessoas, transforma mesmo. Mas se o ser humano não está a ser transformado pelo verdadeiro evangelho, então há qualquer coisa que está errado. Porque se a pessoa se entregar o seu coração ao poder desse evangelho de Jesus Cristo, é impossível não haver uma transformação na vida daquela pessoa. É impossível. É verdade. A pessoa vai se transformar por completo. E é esse coração convertido a esse evangelho que faz a sociedade melhor. Que faz toda a gente bem. É o fruto que todos precisamos. O fruto que é? O fruto é o amor. A bondade, a paciência. Longanimidade. A longanimidade. Esse fruto são os frutos que a sociedade precisa. Mas o fruto tem que ser brotado de cada um de nós. Não pode ser imposto, não pode ser o governante que impõe. Agora vamos ser todos de Jesus Cristo. Bem, cria-se um decreto, como Constantino fez, decretou que toda a gente era do Império passa a ser cristão e pronto, o que é que acontece? Aqueles que não querem nada com Jesus dizem que são de Jesus, mas continuam no pecado antigo, continuam nas práticas antigas. Até isto não é nenhuma transformação. Isso é verdade. Então a transformação parte pela nossa entrega àquilo que eu leio no Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu leio o Evangelho de Jesus Cristo e passo a crer de todo o meu coração nele, e eu digo assim, eu quero ser assim, como Jesus está-me a pedir para eu ser. Eu quero ser assim. Então isso é que vai transformar a minha vida. E se cada português começar a ter essa atitude, a sociedade portuguesa vai mudar para melhor. A nação vai ser mudada. Quem diz a nação diz qualquer outra. Quem diz os portugueses diz qualquer outra nação. Agora, se a nação se degrada, ela está-se a degradar porquê? Porque as pessoas não estão a prestar atenção ao Evangelho. Muita gente hoje, infelizmente, não acredita mais em Deus. Muitas pessoas hoje, infelizmente, por culpa da igreja, seja ela católica ou não, por culpa da igreja, as pessoas não querem nada com a igreja. Nós hoje estamos a debater, eu como pastor, estou a debater um problema sério, que as pessoas perderam confiança na igreja. As pessoas perderam confiança. As pessoas não confiam mais e não têm mais em quem confiar. Não só não confiam nos políticos, não confiam nos padres, não confiam nos pastores evangélicos, não confiam em ninguém. Perderam referências. Perderam referências. Porquê? Porque nos deixamos corromper. Porque nos deixamos corromper. Pela fama, pelo poder. Pelas multidões. Pelos números. E hoje as pessoas estão, digamos assim, sem uma referência e não têm muito onde se agarrar. Mas eu faço aqui um apelo. Agarrem-se pelo menos a este livro. A Bíblia. Agarrem-se à Bíblia. Comecem a ler a Bíblia. Comecem pelo Novo Testamento. Leiam a Bíblia porque Deus vai revelar-se ao vosso coração. Sabes que desculpa interromper, eu agora lembrei-me, eu estive 2 anos na escola Rema, passei por lá, e um dos slogans, eu nunca gostei muito de slogans também, mas pronto, era o que estava instituído, quem sou eu agora para pôr em causa, mas o slogan era mais ou menos, e era o que circulava entre as pessoas, o Rema mudou a minha vida, era um slogan. E eu disse não a todas as pessoas, porque também não estava ali para criar confusões,
Mas uma outra vez eu disse, epá, o Rema nunca mudou a minha vida. O que mudou a minha vida foi a Bíblia. Exato. Nem foi o Rema, nem foi a Igreja B ou C. O que mudou a minha vida, e Fidalgo, eles estão aí, sabem que é verdade. Eu tenho dito algumas vezes, sempre que me é permitido falar, e em alguns momentos também já tive pontos de discórdia, porque hoje há um negócio que não é essa a questão, porque é como a questão da música. Se eu tiver boa música cristã, e hoje em dia há música que não havia nos anos 80, não havia praticamente nada, hoje há. Eu posso dizer, pá, isto não é de Deus, ou isto ou aquilo, mas, ok, as pessoas farão as suas escolhas. É uma indústria, ou é uma plataforma onde as pessoas criam carreiras e tudo mais. E com os livros também acontece isso um pouco, na minha opinião. Eu não estou a dizer que os livros são... Eu gosto muito de livros e tenho aqui vários. Mas aquilo que eu tenho visto em algumas pessoas, e falo isto em primeiro lugar para a minha família, é aquele ponto de debate e eles sabem que é verdade. Nenhum livro, seja qual for o autor, substitui a leitura da Bíblia. Claro. E o que nós vemos em muitos lugares hoje é que se incentiva as pessoas a ler mais livros, a consumirem determinado escritor, do que propriamente irem para a Bíblia. Porque a Bíblia é enfadonha, porque a escrita da Bíblia é um bocado complicada de entender. Usa-se todo o tipo de... Mas eu concordo 100% com aquilo que tu estás a dizer, e já o disse aqui, sem estar cá, que hoje há um problema, tu identificaste, eu concordo também contigo, há um problema que é a ausência de Bíblia. Começaste a falar nisso, não há conhecimento, as pessoas são enganadas por falta de conhecimento, mas mesmo dentro da igreja evangélica, por assim dizer, há uma ausência de Bíblia. As pessoas conhecem a Bíblia por versículos. Né? Eu andei anos numa igreja em que eu ouvia os versículos aqui e ali, puxava-se um versículo para se adaptar a um determinado contexto, mas não, o contexto que está para trás nunca era apresentado. Então dava-se uma ideia de algo que não era real, não é? Exato. E quando eu pronto, não querendo absorver o tempo, como eu disse, houve uma altura na minha vida que determina o meu coração. Eu tenho que ler a Bíblia. Foi um ponto quase de honra. E foi aquilo que realmente mudou a minha vida. Não foi o Rema, não foi... Aquilo que mudou a minha vida radicalmente foi eu ter lido a Bíblia. Yeah. E eu acho que é isto, e concordo, é isto que está a faltar. A igreja... Não faz sentido as pessoas não lerem a Bíblia. Sim. Agora é assim, deixa só fazer aqui uma questão que é assim. Tenho aqui esta Bíblia, não é? A Bíblia é um livro fantástico, como pode ser um livro horroroso. Depende das mãos da pessoa que a usa para ensinar outros. Para manipular. Porque esse, o problema é esse, é que muitas vezes eu se quiser arranjar aqui alguns textos soltos para fortalecer uma tese minha, uma ideologia minha, eu arranjo. Sem dúvida. E agora, será que aquilo é mesmo Deus a falar? Uma das coisas que me ajudou nestes últimos anos a entender mais acerca das coisas de Deus e da Bíblia é o seguinte. A Bíblia é constituída por 66 livros. E a Bíblia contém muita informação. Contém informação histórica, não é? Fala, por exemplo, basicamente no Velho Testamento, o chamado Velho Testamento, porque ela é dividida, tem 66 livros, mas é dividida por Velho e Novo Testamento. E no Velho Testamento tem muitas histórias, muita história, histórias de reis, histórias de um povo, que é Israel, Certo. etc. E o que nós temos que entender é o seguinte: tudo o que está nestes 66 livros serve de edificação para todos. Serve de ensino. Porque a palavra é inspirada para ensino, para nos ensinar, para nos edificar. Mas a Bíblia toda ela tem o quê? Tem a palavra de Deus inserida lá dentro. Tem o Evangelho. Vamos usar assim a palavra, o Evangelho. Eu encontro Evangelho em Gênesis, em Êxodo, em Números, em Levítico, em Deuteronômio.
o Gênesis todo não é todo evangelho. O Êxodo não é todo evangelho. Levítico, Números. Mas em todos os livros, todos eles, desde Gênesis a Apocalipse, está lá o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é Cristo. É a revelação de Cristo. Cristo, ele é o pão que Deus enviou para nos alimentar. Por isso é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Cristo é Deus encarnado e que Deus andou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, ou de Jesus. Então, Cristo não é um sobrenome. Cristo significa... às vezes as pessoas pensam assim, Jesus Cristo o Cristo é o sobrenome de Jesus. Não. Jesus é o nome que José e Maria deram para registar, não é? Mas Cristo significa o ungido, o Messias, o enviado de Deus, que na verdade ele é Deus. Isso agora é outro mistério, não é? Isto agora dava aqui pano para mangas, mas ele é Deus e ele andou entre nós para mostrar a estes tais discípulos que andaram com ele como é que Deus pensa. Muitas vezes ele dizia assim: ouviste que foi dito, mas eu vos digo que é assim. Ouviste que os antigos diziam isto, mas não, é assim. E ele explicava o que era, o que é que significava. Então, muita coisa que está no Velho Testamento, que era na altura assim, e era, mas que ele vem e revela-se e mostra e explica como é que na verdade é. Então, se alguém hoje quer saber como é que Deus pensa, é ouvir o que Jesus Cristo falou e que os discípulos captaram e escreveram para os nossos dias e deixaram escrito. Então, isso é que é o Evangelho. E essa é que é a palavra que nós precisamos de ouvir. O que nós precisamos de ouvir não é saber se o rei David, quantas vezes é que ele pecou, ou se as mulheres de Salomão. Isto não interessa nada. Nem as pedras do Sansão. As pedras de Sansão não. As pedras eram do David. Nem o cabelo. Porque é que o cabelo era assim, não era do Sansão. Porque aquilo... Não, isto não interessa. Muitas vezes as pessoas pegam nessas histórias e fazem pastéis de bacalhau com aquilo. E aquilo não interessa nada. O que interessa para nós hoje, para os dias de hoje, é o que Jesus diz. O que é que Jesus diz e o que é que os profetas antigamente disseram dele? Por exemplo, quando Jesus ressuscita, ele vai ao encontro de alguns discípulos que estavam a caminhar para Emaús. Emaús era uma cidade fora de Jerusalém. Então eles vinham de Jerusalém para Emaús e Jesus, já após a ressurreição, encontra-se com eles e mete conversa. E ele diz: então não sabes o que é que aconteceu? E ele pergunta: mas o que é que aconteceu? E eles pensaram: este tipo não é daqui, o que é que se passa? Então, é notícia, morreu, mataram Jesus, mataram um inocente e não sei o quê. Blá, blá, blá. E ele depois começou a falar com eles e começou a falar sobre aquilo que os profetas anunciaram. Desde Moisés, os Salmos e por aí fora. Mas mesmo assim eles ainda não estavam a reconhecê-lo. Até que depois sentaram-se lá em casa, entraram na casa deles, e eles convidaram para ele entrar com eles, e à mesa então reconheceram que era Jesus, o Senhor. E é interessante que eles diziam assim: bem que o nosso coração ardia quando ele a caminho falava acerca daquilo que os profetas falavam dele. Porque o próprio Jesus também, quando andou aqui nesta terra, nada falou dele mesmo. Ele usou as Escrituras, ele usou o que os profetas falaram. Só que no Velho Testamento, quando falam acerca de Cristo, falam muitas vezes acerca daquilo que a expressão que diz lá são sombras. Não é a pessoa ouve ali um versículo, lê uma coisa, ouve uma profecia e fica por ali. Mas Jesus pegou em tudo aquilo que foi dito sobre ele, que nós encontramos desde Gênesis até Malaquias. Não é? Nós encontramos, e ele pega naquilo tudo que foi dito sobre ele e ele vem e fala isso e anuncia enquanto andou aqui nesta terra. E traz o quê? Traz esclarecimento. Aquilo que antes era uma sombra agora passa a ser claro, como a luz do dia. Aquilo que eram sombras e escuridões em algumas coisas, de repente há luz. Ouviste que foi dito? Ouvi, mas eu vos digo isto.
E a partir de então, mais tarde até, quando ele se encontra com depois os outros 12, já depois de sair dali da casa daqueles discípulos, ele encontra-se com os outros e continua a falar acerca das Escrituras e diz que o entendimento deles se abriu. E eles começaram a entender, afinal, aquilo que tu andaste a falar a nós estes 3 anos é tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento, nos profetas, nos salmos e por aí fora. Então, Jesus não inventou nada, ele só veio mostrar o que é que antigamente profetizaram sobre ele e ele veio em demonstração, na prática, mostrar o que é que foi falado. E explicou. E de repente há entendimento e a mente se abre. E quando a mente se abre, há uma explosão na vida daqueles homens e mulheres. E depois começam a escrever e a deixar para nós hoje o que é que eles viram e ouviram. E é isso que nós temos hoje. Temos em mãos. Que temos em mãos. E agora eu volto outra vez àquilo que dizia há pouco, no início. Ou eu acredito, ou não acredito. E é isso que vai fazer toda a diferença numa nação. Ou eu acredito no que Deus diz, através dessas testemunhas que andaram com Cristo, ou eu não acredito. Se a nação e as pessoas e as famílias portuguesas começarem a acreditar, elas vão por naturalidade começar a absorver e a viver este evangelho que ele deixou para nós. E é isso que vai transformar a nação. Deixa-me só pegar aqui, para não perdermos aqui o fio à meada, mas eu queria puxar um bocadinho o filme atrás, pegar em algo que tu há pouco falaste sobre a questão da idolatria, que está muito enraizada não só na nação portuguesa, mas também na nação aqui dos nossos hermanos e de todas as colónias. Por acaso é um facto que está quase comprovado cientificamente. As colónias portuguesas, né? E as colónias espanholas vivem o mesmo drama, que é o drama, é um assunto que já não é muito trazido, não é falado nem nas igrejas, nem nos podcasts, que é a questão da idolatria. Parece que é uma questão quase tabu, que parece que não existe, não é? Mas que é uma questão muito real e a nossa nação vive essa realidade. E a pergunta ou a questão que eu te coloco é até que ponto essa questão, como tu já disseste logo no início, que tomaste conhecimento que era uma prática que ofendia a Deus, que Deus não se agrada por aquilo que tu disseste pela Bíblia, está comprovado, embora a tua avó não acreditasse que fosse mesmo assim, mas esse é um facto, que Deus não se agrada. Ainda aqui há atrasados eu fui a Londres e mais um irmão, um amigo, fomos lá a uma conferência, entramos num táxi e vimos que o taxista ele tinha uma cruz. Não é muito normal, os taxistas, o Uber são mais árabes, e aquele tinha uma cruz. Então começámos a falar com ele, aquele inglês assim, um bocado à nossa maneira. Mas começámos a falar e ele começou a desenvolver ali uma conversa até um determinado ponto. Nós percebemos que havia ali um ponto de divergência, que ele olhou para mim e disse, espera aí, que afinal há aqui qualquer coisa. Foi quando ele disse que realmente havia um interlocutor, que neste caso seria a Virgem Maria, porque ele tinha estado, nós dissemos que éramos portugueses e que ele tinha vindo a Fátima e que tinha gostado muito e tal, e nós começámos a rebater a questão e ele começou também a argumentar connosco, não é? No tempo da viagem, não era uma viagem muito longa, mas ele começou a ficar, às tantas ele começou a ficar mesmo bravo, digamos assim. É um assunto sensível para muita gente. Porque mexe com a fé das pessoas, pronto. Exato. E neste caso pelo desconhecimento dele. E ele dizia, então mas vocês não pedem ao vosso pastor para orar por vocês? Ou não pedes à tua mulher, olha, ora aí pelos nossos filhos. Porque é que eu não posso pedir também à Virgem Maria para ela fazer uma intercessão por mim? E depois falou também na questão de, nós não adoramos. A imagem está lá,
mas a gente não... Tu não tens fotografias, e eu tenho aqui algumas, né? Tu não tens fotografias da tua mãe ou dos teus filhos. Isso também é idolatria. Claro. E eu disse, pá, mas isso, há um ponto muito diferente, que é, eu tenho lá fotografias e tenho, dos meus pais, da minha mulher, mas eu não me meto de joelhos diante das fotografias deles. Nem peço que eles me façam algo no sítio onde eles estão atualmente, não é? Mas pronto, isto é um assunto que parece que saiu de moda, mas é um assunto muito real. As pessoas hoje procuram... É real e muito sério. Muito sério. Muito sério. Gostava que falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que esse é um dos aspectos que tu tens muito vincado. Ele é sério porque, assim, como eu disse há pouco, mexeu comigo, né? Foi o primeiro assunto que eu fiquei, digamos assim, um confronto com aquilo que eu fui habituado a ouvir e com aquilo que Deus fala através da sua palavra, né? E tornou-se um assunto sério e um assunto em que eu volta e não volta tento falar às pessoas e ensinar também na igreja. Porque é que ele é sério? Porque a prática da idolatria, ou o eu chegar a Deus através de uma entidade, seja ela qual for, aos olhos de Deus, é pecado. É um crime. Mesmo sendo Virgem Maria. Seja quem for. Por isso é que o mandamento diz, não farás para ti outros deuses, não terás outros deuses. Seja ele qual for, seja deuses, ou seja imagens relacionadas à igreja, ao cristianismo, ou seja imagens relacionadas a outro tipo de religiões, não é? Por exemplo, antigamente no tempo dos filósofos da Grécia, né? A Grécia antiga, os deuses gregos, etc. Portanto, romanos. Sempre houve uma aptidão por parte da humanidade de procurar relacionar-se com um Deus pudesse ver, que as pessoas têm a necessidade de sentir coisas. Porque é que as pessoas têm a necessidade de olhar para uma imagem, para uma fotografia, porque as pessoas têm a necessidade de sentir. E esse é o maior erro que alguém pode ter, que se a pessoa quer realmente estar mesmo com Deus, né? Porque lá está, a fé não tem nada a ver com sentimentos. E as pessoas, quando querem sentir uma presença, querem sentir um toque, querem sentir um vento, alguém, uma imagem a olhar, aquilo parece que mexe com a pessoa. Mexe com a pessoa. E aquilo acaba por ser quase uma espécie de uma indução. É como uma saqueta de chá que põe-se dentro de uma água quente. E hoje, infelizmente, há pessoas que continuam a usar esse mesmo tipo de estratégia para ter, digamos assim, seguidores, para ter pessoas na igreja, que é usar a estratégia de tocar em algum objeto. Ou um copo de água, um lenço, ou o que quer que seja. Pronto. Uma arca, enfim. Então as pessoas habituaram-se ao longo dos séculos com isto. E este é que é o problema da humanidade, porque eu costumo dizer que a prática da idolatria é, digamos assim, a mãe de todos os pecados. Essa é que foi e é a desgraça deste mundo. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve na sua epístola aos Romanos, logo no capítulo 1, e se nós prestarmos atenção ao que ele diz, eu vou ler, não me levem a mal, mas tenho aqui a Romanos no capítulo 1, diz aqui assim, a partir do versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E agora ele começa a explicar
o porquê desta atrapalhada toda e porquê que o mundo está como está. Já naquela altura, o mundo sempre teve um verdadeiro problema. E ele começa a dizer assim, no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa. O que é que ele está a querer dizer aqui? O que ele está a dizer é o seguinte: se alguém quer ter uma prova de que Deus é real, basta olhar para a criação. Se nós prestarmos atenção à criação, a este universo, tem que haver qualquer coisa. Qualquer coisa tem que haver. E ele diz que só isso já bastaria para eu crer em Deus. Mas o que é que acontece? O homem conheceu Deus. Adão tinha comunhão com Deus. E diz assim depois, no versículo 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porquê é que as pessoas tornaram-se loucas? Porque rejeitam Deus. As pessoas rejeitaram Deus. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então eles começaram, não queriam nada com esse Deus, o Deus verdadeiro, e começaram a procurar outro caminho, outros deuses. Pegaram na caneca e fizeram aqui. Isto agora passa a ser o Deus da caneca. Nosso Deus. E isto é corruptível, porque isto parte-se, corrompe-se. Mas as pessoas trocaram o Deus incorruptível, que significa que nele não há corrupção, não é? E trocaram por pessoas ou por imagens corruptíveis de aves, de quadrúpedes, de répteis, etc. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentiram, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, qual é o problema aqui? Se agora dava para aqui, podiam continuar a ler. O problema é que nós trocamos a verdade pela mentira, trocamos Deus por outros deuses, e nós... qual foi o resultado desta troca, deste abandono por Deus? Foi que nós fomos entregues às nossas próprias concupiscências. Isto é, nós fomos entregues à nossa própria produção do mal. E o que é isto? É a idolatria. O que é a idolatria? É quando eu nego Deus e ocupo o lugar de Deus por outras pessoas, por outras entidades, eu estou a permitir que todo tipo e género de maldade e de pecado possa dominar a minha vida. Que é o que está a acontecer com a humanidade. Porque o pecado traz consequências. Assim como um crime. Quem comete crimes tem consequências. Tem que pagar. Tem que pagar o seu crime. Então, o pecado do homem ao abandonar Deus e trocar Deus, o lugar que pertence a Deus. Qual é o lugar de Deus? É o nosso coração. É o teu coração, é o meu coração. É lá que Deus tem que estar sentado. O verdadeiro Deus. Então, quando eu retiro esse Deus e coloco lá, por exemplo, porque a idolatria não é só... Tem muitas vertentes. Tem muitas vertentes. Pode ser um artista. Pode ser um artista, um jogador de futebol, um clube de futebol. A mulher. Pode ser um menino. Os filhos. Há pessoas que têm uma adoração pelos filhos. Sim. Que fazem tudo por eles, mas pelo seu cônjuge não querem saber deles para nada. É verdade. Por exemplo, dando um exemplo, não é? Então, o dinheiro. O dinheiro. O poder. A fama, né? A fama. Por isso é que muitos depois se suicidam e... Infelizmente. Então, o que é que acontece? Quando eu rejeito Deus e coloco estas coisas no trono do meu coração,
Eu estou a abrir as portas para que todo o tipo de maldade me possa dominar. E depois é uma questão de escolha. A maldade pode ser qualquer uma. Ao ponto de que ele aqui no texto mais à frente até diz que as pessoas até acabam por se dedicar à fornicação, todo o tipo de avareza, cheios de inveja, homicídios, pessoas que também inflamaram a sua própria sensualidade, os seus corpos, homens que passam a dormir com os homens, mulheres que passam a dormir com as mulheres, tendo relações sexuais, e todo este tipo desde murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, infiéis nos contratos, pessoas que não têm afeição nenhuma, irreconciliáveis, sem misericórdia. Então, todo tipo de maldade pode alojar o coração. Por exemplo, a gente encontra pessoas que são, por exemplo, pessoas sem misericórdia ali num certo lugar, e noutro lugar podemos encontrar pessoas perversas noutro tipo de situação. Porquê? Porque a maldade passa a dominar o coração do homem. Porquê? Porque nós tiramos Deus do nosso coração e colocamos lá um outro Deus qualquer. E esse é que é o problema da humanidade. Ou seja, essas pessoas e a humanidade em geral, neste caso, ficaria um bocadinho entregue nas mãos dessas, não digo das práticas, mas por causa disso eles foram entregues a esses deleites e a essa maldade que agora os controla e domina, não é? Exatamente. E o mais interessante é que a Escritura diz que é o próprio Deus que os entrega a esse tipo de concupiscência. Certo. É Deus que entrega, porque às vezes a gente diz assim, fala-se, isto é o diabo. Não, o próprio Deus, porque eu rejeito Deus. Permitiu. Deus entrega mesmo. Entrega. É isso que tu queres ser entregue a essa maldade, então fica aí com esse teu Deus, então. Ou seja, a razão, às vezes não, a razão de muita coisa má que nós vemos acontecer, às vezes a origem, como estás a dizer e a Bíblia está a dizer, pode ter uma procedência de idolatria. Não, tem sempre. Tem sempre. Não há mãe, hipótese. Né? Porque ela é a mãe de tudo. Digamos assim, eu gosto de usar esta expressão é mãe, porque não há nenhum versículo que diga isso, mas o que eu gosto de usar esta expressão porquê? Porque de facto o próprio Paulo só não põe aqui a palavra mãe, mas o que ele está a dizer é que o problema desta humanidade começa aqui, porque nós rejeitamos a Deus, o ser humano rejeitou a Deus, não quis saber. Por exemplo, Adão e Eva, eles rejeitaram aquilo que Deus tinha dito a eles que deviam fazer. Então toda a humanidade rejeita e continua a rejeitar. Porque, por exemplo, hoje continua a ser muito difícil as pessoas crerem em Jesus, em Cristo, como Deus. Ele é Deus. O Deus que em Cristo, que é o Deus que encarna na pessoa de Jesus, não é? E andou entre nós. Porque as pessoas precisam mais qualquer coisa. Eles precisam de Cristo e mais qualquer coisa. Mais uma virgem, o Buda, as ciências, o Reiki, o horóscopo, o signo. Precisam mais qualquer coisa. Não chega. Porque Jesus nunca chega para essas pessoas. E esse é que é o problema. Peço desculpa estar a interromper. Eu tenho aqui uma questão, que é, eu concordo com aquilo que vocês estavam agora a dizer, que tudo pode ser idolatria, não é? Basta só nós substituirmos qualquer coisa e pormos no lugar de Deus, não é? Ou seja, já estamos com os olhos postos no lugar errado. Mas nós, portugueses e mesmo até os países latinos, peço desculpa, temos um bocadinho a tradição dos santos e da Maria, não sei o quê. Em que ponto, não sei se o Fidalgo sabe responder, em que ponto da nossa história, da Europa, é que nós nos começamos a virar mais para os santos e para Fátima? Não sei se... Bem, é assim, a história de Portugal começa lá em 1100 e qualquer coisa, agora não me lembro... 139, mais ou menos. Afonso Henriques, não é? E que antes de Portugal, isto na verdade é aquilo que é hoje
Espanha, mas o Afonso Henriques lá conseguiu este pedacinho de terra que nós temos aqui, que demos o nome de Condado Portucalense, que hoje é Portugal. É assim, esta questão da Virgem Maria aparece já é uma coisa mais recente, não é? Agora não me lembro bem a data, mas lá na Cova da Iria, né? Alguém, os 3 pastores, tiveram uma aparição, viram o que eles dizem ser a Virgem Maria, que lhes apareceu, que lhes falou, etc, etc. E a partir dali, alguém, não é, decidiu criar aquele lugar como um lugar de culto. Não é? Agora, a questão da idolatria... Desculpa interromper, mas já vem de trás, indo ao encontro do que ele está a perguntar, aquela questão do coroamento, não é? O nosso rei, se não estou em erro, o rei João IV, não é? Que atribui, por via de nós termos saído do domínio espanhol na altura, que ele entregou a coroa à Conceição, na altura. Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição. Na verdade, estamos a falar da mesma entidade. Ok. Porque que seja Conceição, Aparecida, seja Lourdes, seja Fátima, estão-se a referir a Maria, a mãe de Jesus, não é? Agora, a questão é que a idolatria torna-se numa entidade espiritual. Porquê? Porque conforme o apóstolo Paulo ensina, que todo tipo de sacrifícios a ídolos, as pessoas, sem se aperceber, estão a sacrificar a demónios, a espíritos malignos. Isso dava aqui outro podcast, não é? Mas os espíritos malignos são reais, eles existem. Não é? Porque o que é que são os espíritos malignos? Assim, de uma forma muito rápida são aquilo que a Bíblia fala dos anjos caídos, aqueles que seguiram Lúcifer. Lúcifer, que se tornou depois o diabo, Satanás. E esses espíritos malignos, eles são invocados em todo lado. E quando nós praticamos, ou quando a prática da idolatria, na verdade, gera práticas de sacrificiais. Porque sempre foi esta ideia de nós temos que fazer sacrifícios para agradar os deuses, para agradar a santa, para agradar seja quem for. Há esta coisa de que temos de estar sempre a gerar sacrifícios para agradar as entidades divinas. Quando nós sabemos que o verdadeiro Deus, né, não precisa nada disso. Jesus foi o sacrifício por todos. Nós não precisamos de sacrificar nada para agradar a Deus. E por isso é que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, diz que a prática de sacrifícios a ídolos, as pessoas, sem se aperceber, estão a sacrificar a demónios, a espíritos malignos, que não se vê, mas que são reais e que dominam a vida de muitas pessoas. Dominam nações, dominam pessoas, famílias, etc, etc. Ora, quando esse rei português, o Dom João IV, entrega a sua coroa em homenagem à Conceição, sem se aperceber, por falta de ensino, porque nunca ninguém lhes ensinou, porque ele aprendeu o que na altura provavelmente lhe ensinaram, ele está a entregar uma autoridade, porque a coroa é símbolo da autoridade do rei. E quando ele entrega essa autoridade a uma entidade dessas, ele está a entregar um demónio, a uma potestade, conforme Efésios fala. Paulo diz lá na carta de Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra príncipes, principados e potestades. Dominadores que dominam. Ora, quando o rei faz isso, o que é que ele está a entregar? Ele está a entregar aquilo que era o desígnio dele ter autoridade para governar a nação, está a entregar a nação ao governo de espíritos malignos. Uau. É tão simples quanto isso. Sério. E por isso é que é um assunto sério.
Ou seja, daí nós vermos então a imagem de Fátima com uma coroa. Vem daí? Por exemplo, a coroa, por exemplo, a questão de coroar tem a ver também, ao coroarem a Fátima, tem a ver com o seguinte, que quando aconteceu a tal aparição, dizem, não é, que ela apareceu, o que é que acontece? Houve um grupo de pessoas da sociedade portuguesa nessa altura, principalmente mulheres de governantes, que se juntaram e criaram aquela ideia de criar essa coroa para entregar sob a cabeça da Virgem, neste caso de Fátima, que deram-lhe o nome de Fátima por ter aparecido naquele local em Fátima, não é? Então, com o conluio dos governantes e com o apoio dos governantes, o que é que está a acontecer? Portugal entrega, os governantes têm vindo sucessivamente, século após século, a entregar o domínio da nação a entidades espirituais malignas. Uau. Há pouco estávamos a falar em off, uma notícia que eu li no SAP 24, fazendo referência a isso, e tu estás a falar aqui algo que a grande generalidade dos portugueses desconhece totalmente, não é? Claro. Que desde esse momento a coroa nunca mais foi colocada na cabeça de um rei português. Não, porque a coroa depois foi sempre passado para essas entidades. Então, o rei era aclamado, certo? Era só aclamado e eles metiam a coroa em cima de uma almofada. Exato. Mas foi o que eu vi. Sim. Nunca foi usada depois pelo próprio rei. Porquê? Porque era sempre entrega a adoração a essa entidade. E as pessoas estão convencidas que estão a agradar a Deus. Exatamente. Ao contrário dos papas e dos cardeais que usam sempre uma coroa. Pronto, essa questão aí não vou entrar muito bem. A única coisa que posso dizer em relação aos papas, e principalmente este último papa, o Francisco, as pessoas andam muito assim, no modo geral, as pessoas gostam do Francisco, do Papa. E ele até diz algumas coisas bastante certas. O problema é que o discurso não casa com as ações. Porquê? Porque eu sempre digo isto, eu já tenho conversado isto com algumas pessoas que gostam muito do Papa, até acham que o Papa está salvo, e eu oxalá que sim. Não duvido, eu não sou Deus, eu não sei o coração das pessoas. Mas há uma coisa que eu sei ver. Quando, por exemplo, ele vem discursar e fala os discursos mais lindos deste mundo, que fazem todo o sentido para a paz mundial, o que quer que seja, e depois acaba de discursar, dobra os joelhos diante de uma imagem, aquela ação, que não são palavras, aquela ação fala mais do que as palavras todas, o discurso todo que ele deu. Porque é que ele está a dizer, por outras palavras? Ele está a mostrar a todos aqueles que acham que sim, devemos usar a Virgem para chegar a Deus, ou uma imagem, está a dizer que continuem, porque é assim que devemos fazer, é assim que devemos desenvolver a nossa fé com Deus. Quando a própria palavra de Deus, as Escrituras e o próprio Senhor Jesus Cristo diz o oposto. Sem dúvida. Então, lá está, mas quem não sabe isto e olha para aquele homem, acha que aquele homem é um fantástico. E até evangélicos gostam evangélicos, dele. Eu falo muito com evangélicos que acham que o Papa é uma pessoa... É o melhor Papa da história. E eu até acredito que pessoalmente até seja uma boa pessoa. pessoa. Pode ser uma excelente pessoa, não duvido. Mas a grande questão é a mesma coisa que eu, por exemplo, ser um governante e ter um discurso fantástico e depois anda a roubar a nação. Os atos é que falam mais alto que as palavras. São as nossas ações. E é as ações que nós temos que olhar. Não é para as palavras. Porque Jesus diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o que é o fruto? O fruto é aquilo, é o meu dia-a-dia, a minha ação. Eu posso muito bem dizer que o amor de Deus é fantástico e ser a pessoa mais egoísta deste mundo. Eu posso dizer que a avareza é pecado e que nós temos que lutar contra a avareza e ser uma pessoa sedenta por dinheiro. Exatamente. Portanto, as minhas palavras nada valem quando as minhas ações são contrárias às palavras. Sem dúvida.
E é isso que nós temos que começar a analisar. O povo tem que abrir os olhos, as pessoas, nós todos, temos que abrir os olhos para isso. Inclusive com as igrejas todas. Porque, por exemplo, a idolatria chegou também à igreja evangélica. Numa forma ainda mais forte que a igreja católica. Pastores idolatrados, músicos, sem dúvida. Porquê que está lá a idolatria? Porque quando eu começo a defender a minha igreja como sendo a maior de todas, as outras não prestam, a minha que é boa, eu sou idólatra de uma organização. Quando eu digo que o meu apóstolo, o meu bispo, o meu pastor é um homem de Deus e que tudo o que ele diz está certo, eu cheguei a ter conversas com pessoas que diziam assim, eu me sentava com a pessoa e dizia assim, olha, a Bíblia diz isto, mas o meu apóstolo diz que é o contrário. Não, mas a Bíblia diz isto. Não, mas se o meu apóstolo diz é porque é. Então você prefere acreditar no apóstolo do que a Bíblia diz? Prefiro. Bom, então já está tudo dito. Está enganado. O que é que está a acontecer? É um endeusamento. É o homem ser Deus. Lá está, estamos outra vez a tirar Jesus e a trocar Jesus por bispos, por pastores, por músicos, cantores, por tudo. E desculpa, e não concordas que muitas vezes são os próprios pastores e líderes que se colocam nessa posição e façam questão de dizer, não, eu sou, digamos, um semideus, por assim dizer, ou seja, eu estou aqui, fui colocado por Deus e eu sou o representante, eu é que carrego a visão, eu é que... Toda essa retórica, não é? Que na minha... Não sei se concordas ou não és obrigado a concordar. Na minha retórica também não é uma retórica que eu veja na Bíblia. É absolutamente correto, concordo contigo, absolutamente. Porque esse é que é o problema. Porquê é que essa gente não abandona essa retórica? Porque se nós, Otávio, vamos pensar assim, deixa-me dizer isto de outra maneira, o Evangelho verdadeiro ofende. Jesus ofende. Traz a espada, não é? Jesus traz a espada para separar. As pessoas dizem, Deus é amor, Jesus é amor. Não, Jesus é espada também. E o verdadeiro Evangelho pregado, se nós formos mesmo viver o Evangelho mesmo e pregar e ensinar o Evangelho, a maioria das pessoas não querem esse Evangelho. O quê? Perdoar a quem me ofende? Não, isso... Sofrer. O quê? Sofrimento. Por causa do Evangelho. Não, isso não é para hoje, não é para os dias de hoje. Eu quero é poder e riqueza bênçãos. E mais dinheiro e bênçãos. Mas o Evangelho, ele é ofensivo. E por isso, para muita gente, infelizmente, por isso é que há bocado eu dizia que as pessoas perderam confiança. Não é? Perderam confiança porquê? Porque, infelizmente, o que está a acontecer é que para muita gente, pregar verdadeiramente aquilo que tem que ser pregado não rende. Não atrai as pessoas, né? Não é só não atrai, não rende. Ok. E não atrai. Esse é que é o problema. Não é rentável. Se nós, como portugueses, e eu achei interessante a tua ideia de teres este podcast, porque estávamos a falar em off, tu queres chegar e queres que as pessoas... Assim, então vamos... É assim, se nós queremos ver, e se amamos as pessoas e queremos ver... Já nem falo... Mas se queremos ver o nosso país melhor, temos que falar a verdade. E temos que começar a confrontar o erro. Porque só aí é que abana as estacas. Então nós temos que parar de continuar a errar e a tapar o sol com a peneira e temos que começar a falar a verdade às pessoas. E depois a decisão é das pessoas. Cada um decide se quer seguir este Jesus ou não. Tu há pouco, desculpa interromper-te novamente, há pouco falavas de Jesus e ele durante 30 anos, foi mais ou menos assim, durante 30 anos ninguém soube bem o que é que ele fazia. Não é? Que era carpinteiro, a gente sabia, não é? Mas fez outras coisas, certamente. Claro. E eu ouvi isto há dias, já não sei quem falou, não é da minha autoria, mas achei interessante a abordagem que ele teve. Ele disse que hoje, nos tempos que nós vivemos, há muita gente a correr atrás de multidões.
as nações, eu vou alcançar nações, e as nações são minhas, e as multidões, há uma multidão à minha espera, isto e aquilo. Mas Jesus nunca andou atrás de multidões. As multidões é que iam atrás dele, não é? Mas até nesse aspecto não bate certo, porque Jesus, ele próprio, muitas vezes fugia das multidões. Curava um paralítico, não digam a ninguém. Não achas que é um contra... Sim, eu costumo dizer uma coisa que é assim, nós vivemos num tempo em que, com a tecnologia, com as redes sociais, as pessoas buscam muito serem notadas, não é? Ter seguidores. Quanto mais seguidores, mais força poderá ter, mais poder, mais de tudo. E às vezes nessa luta de querer isto, querer tudo, entramos naquele sonho de querer conquistar toda a gente. E eu costumo dizer o seguinte, a única pessoa que precisa ser conquistada sou eu mesmo. Nós andamos tão desenfreados a querer ganhar tanta gente para Jesus, quando nós muitas vezes estamos perdidos. Porque nós nem sequer estamos a reconhecer as nossas trevas. E nós precisamos, acima de tudo, de olhar para nós e verificar, será que Jesus está mesmo na minha vida? E é conquistar, eu, José Fidalgo, tenho que ser conquistado para o Evangelho, para Jesus. E depois eu vou fazer o quê? Vou viver esse Evangelho. À medida que eu vivo esse Evangelho, se há pessoas que querem estar comigo e querem aprender de mim, muito bem. Se não há, muito bem da mesma. Porque nós não temos que provar nada a ninguém. Hoje ainda há pouco tempo, numa reunião de pastores, eu dizia, e pronto, se calhar não sei se foi bem aceita esta conversa que eu dizia, mas nós temos esta coisa de precisamos ter igrejas grandes, temos que crescer, temos que ter muita gente, e se nós não temos, parece que é um insucesso. Não. Nós temos que ter, acima de tudo, o quê? Eu tenho que estar transformado pelo poder do Evangelho. Porque eu não sou responsável por mais ninguém. Eu não sou Deus de ninguém. Eu não tenho que mandar na vida de ninguém. Eu não tenho que impor nada a ninguém. A única pessoa que precisa ser conquistada para Deus sou eu. Sim. Eu é que tenho que me arrepender e eu é que tenho que viver este Evangelho de Jesus maravilhoso que nos ensinou. Mas também a Bíblia diz para fazer discípulos. Sim, mas eu faço discípulos se as pessoas realmente quiserem estar comigo, porque se não quiserem, eu também não vou ficar triste. Não tenho que ficar triste com isso. Porque se Deus quiser que outros façam o que quer que seja e que tenham isto, tenham aquilo, cada um tem o que tem. E nós temos de estar felizes com o que temos. E se nós pensarmos assim, Deus vai fazer o papel dele. Ele é que é Deus. Ele usa-se de quem entender para conquistar quem quer que seja, etc, etc. Agora, quando a gente diz assim, vamos conquistar o mundo para Jesus, vamos para todo lado pregar o Evangelho, não sei o que mais. A Bíblia diz para pregar o Evangelho. Sim, mas Jesus também diz assim, e a palavra de Deus diz assim, que é que vale a nós conquistarmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Ele próprio falava também aos discípulos e aos fariseus, vocês andam por todo o mundo conquistando pessoas para prosélitos, não é? Transformando pessoas para o judaísmo e, no entanto, vocês fazem deles o filho do diabo. É verdade. O que é que vale nós andarmos aí desenfreados a ganhar pessoas para Jesus, dizemos nós que é para Jesus, e transformamos as pessoas em filhos do diabo? O que é que eu quero dizer? Porque é que vale a mim eu ter uma mega igreja e aquele pessoal, toda a gente anda à guerra, às turras uns com os outros? Ninguém se entende, ninguém se ajuda, ninguém cuida de ninguém. Quando alguém está a passar fome, diz a ele para semear em tempo de fome. E ele ao lado tem o vizinho que está com os bolsos cheios de dinheiro, em vez de ir lá dar dinheiro à pessoa para ajudar, não dá. Não paga os salários a tempo e a horas, e por aí fora e por aí diante. Então é esse Evangelho que eu quero na minha mega igreja? É isso que eu quero?
Quando as pessoas, os casais estão-se a divorciar a toda a hora, é isso que eu quero para a minha mega igreja? Quando o marido e a mulher o marido já nem suporta a mulher e vice-versa? Os filhos não suportam os pais, já estão fartos dos pais, não querem ver os pais nem por uma ponta do cabelo. É essa a mega igreja que eu quero ter? Há qualquer coisa está errada. Coisa que não bate certo aí. Por isso é que eu acho interessantíssimo. Jesus diz assim: pelos frutos os conhecereis. Não é pelo número de riqueza, de poder que a pessoa tem. É pelo fruto. Nem do discurso. É discurso. pelos frutos. Por exemplo, falamos há bocado do Papa. O Papa, que é o líder de uma igreja, sim senhora. Muito bem. Temos aí problemas com pessoas, crianças que foram violadas. Não é só em Portugal. Em todos os países onde a Igreja Católica tem presença, Católica Romana, há problemas desses. O que é que estão a fazer para resolver isso? Falam aqui em Portugal. Ainda ninguém foi... mas o Papa foi falar com eles. E depois? Já alguém lhes foi indemnizar? Já alguém lhes deu dinheiro? No entanto, o Vaticano é dono de um banco. Então, não há dinheiro para ajudar as pessoas. Não são punidos, vão para aqui. Falam da pobreza aqui e acolá. Então, mas vamos ajudar então. Porquê é que não vamos ajudar? Vendam o que têm. Património. Têm tanto património. Andamos nós a construir megas igrejas e com estruturas que consomem dinheiro a toda a hora e depois a nossa melhor riqueza, que são as pessoas, nós abandonamos as pessoas. Não damos nada às pessoas. Não matamos a fome das pessoas. Por isso é que Jesus diz vai chegar o dia em que ele vai dizer assim: então eu tive fome, mas não me deste de comer. Estava nu e tu não me vestiste. Estive preso e não me foste visitar. Mas quando é que foi isso? Todas as vezes que tu fizeste isso a um destes meus pequeninos. Aparta-te de mim, tu que praticaste a iniquidade. Não te conheço. Então, nós temos que repensar a igreja. E eu, por acaso, agora lembrei-me, há bocado era para dizer, e só reforçando o que eu acabei de dizer, é o seguinte: a igreja em si tem um papel muito importante. O primeiro grande papel da igreja não é fazer música, nem é ter shows, isto e aquilo. Não, o papel da igreja só se pode se dedicar ao quê? Ao ensino da palavra de Deus. A igreja não tem nada a ver com a política, não se pode meter na política, a igreja não tem que se meter aqui e acolá e querer estar em todo lado, não. A igreja, o papel da igreja é ensinar o povo de Deus a amar a Deus. É ensinar o povo de Deus a palavra. Negócios, empresas nada paralelos, põe-se tudo na rua. Por isso é que há bocado dizia no início, nós nos corrompemos. A culpa é nossa. O estado da igreja atual, a culpa é nossa. Eu estou lá incluído também. Então nós temos que nos arrepender e voltar à essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é esta, é o amor. É pegar na palavra de Deus e ensinar as pessoas a amar a Deus. É isso só. Mas é só isso, pastor. É só isso. Por exemplo, há bocado, não sei se foi em off ou não, falavas que se faltou um músico e agora tem que arranjar ali um músico para me substituir e não sei o quê, e anda toda a gente à pancada e preocupados por causa de não termos lá o músico, o pianista. Mas alguma vez Jesus precisou de um pianista para ele pregar o Evangelho? Alguma vez Jesus precisou de uma banda para andar com ele, ou de um grupo de intercessão, ou o que quer que seja, ou de um grupo de dança, ou de teatro, para ele ensinar o Evangelho? Jesus chegou, andava entre as pessoas, visitava as pessoas, andava de casa em casa, comia com toda a gente, com os pecadores, com todos. Ele estava lá e ele ensinava. Ele vivia. Ele fazia o que ele vivia. O que ele falava, ele vivia. E é isso que a igreja precisa. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. O que nós precisamos é pegar naquilo que ele deixou, escrito por aqueles que andaram com ele, e pegar nisto e dizer assim, vamos fazer isto como eles faziam. Vamos fazer. Mas esta é que é a grande luta. Essa é que é
Porque o pessoal preocupa-se com tudo, preocupa-se sem... Claro que todas estas tecnologias são importantes, sem isto se calhar não podíamos ter o podcast. Eu também não quero nem 8 nem 80, tem que haver um equilíbrio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós andamos tão preocupados com luzes, com instrumentos, com música, com fumos, andamos preocupados com os jovens, em criar coisas para atrair jovens. Estamos a atrair, e até pessoas com muito sucesso conseguem atrair muita coisa. Mas a minha grande pergunta é assim, ok, estão atraídos, e agora? O que é que eles sabem de Deus? O que é que tu sabes de Deus? Bem, eu não sei. Quer dizer, o meu pastor ensinou-me no outro dia isto assim, mas será que é mesmo? O que é que tu sabes? O que é que tu sabes do Evangelho? O que é que tu sabes de dar de comer a quem precisa, de vestir a quem necessita? Olha, tu tens visitado a prisão, tens ido visitar os doentes, tens andado na casa dos teus irmãos da igreja a procurar saber se eles estão bem, se não estão. O que é que tu tens o que é que andas a fazer? Bem visto. O que é que tu andas a fazer? Eu sou músico. Eu sou um cantor. Eu sou tão importante que se eu falto o pastor fica logo perdido. Sem mim não funciona. A igreja, o pastor já disse, tu não podes faltar. Mas isto é que é a igreja? Essa igreja não quero. E é dessa igreja que eu ando a fugir, Otávio, há muitos anos. Sabes que deixa-me interromper-te novamente. Eu há dias ouvi, e já falei isto aqui uma vez ou outra, falamos de referências, e em termos de, não estou aqui a apontar o dedo a ninguém, porque tu és um líder, né? Tu e a tua esposa têm uma igreja, ou lideram uma igreja, por assim dizer, mas eu também acho, na minha opinião, como alguém que também precisa ser liderado, né? Porque há sempre essa necessidade, o liderado tem que ter líderes e vice-versa. É que hoje não há grandes referências, né? Estavas a falar o exemplo de Jesus. Jesus era uma mensagem andante. Ele não tinha só uma mensagem. Ele era uma mensagem. Ele é a mensagem. Ele é uma mensagem com pernas e com boca. Ou seja, as pessoas viam, não, espera aí. E ele mostrava aos discípulos, olha, vejam como é que eu faço. Agora façam vocês igual. Ele não dizia, vai lá tu, ou faz lá tu, não sei o quê. E isso é notório nos dias que correm, e tu falaste das pessoas estarem desencantadas, olham para este, olham para o outro, e ok, toda a gente tem falhas, mas falta referências, falta pessoas que possam dar o exemplo, que tu possas dizer, não, aquela é uma pessoa em quem ele tenta ser como Jesus. E eu há dias estava a ver isso com a Carla, achei aquilo tão interessante. Não gosto de guerra, não sou a favor de guerra, mas estava a ver digamos, uma estatística do exército israelita. E a pessoa estava a dizer 75, perto de 70 e tal % dos mortos militares são altas patentes, meu. Generais, não digo generais, mas coronéis, ou seja, eles vão na frente. E isto perdeu-se, na minha perspectiva, perdeu-se um pouco. Em termos, não falo de Portugal, mas o panorama geral. É que a liderança, ao contrário destes militares, que eles vão entrar numa urbanização, aquela guerrilha, né? Os soldados ficam para trás. Os recrutas, né? Ficam atrás. Quem vai à frente é alta patente. Não, eu vou primeiro. Eu dou o peito às balas, como se costuma dizer. E hoje perdeu-se um bocado esse sentido, digamos, do líder, ele próprio movimentar as pessoas, né? Porque a gente sabe que Jesus, ele movia as pessoas, não era só pelo que ele dizia, mas era pelo exemplo. O exemplo que ele dava ganhava as pessoas ficavam comovidas com as coisas que ele fazia. Mas sabes, sim, eu acho que sim, mas sabes uma coisa, Otávio? Há muita gente boa a fazer muito bom trabalho, só que está no anonimato. Também é verdade. Agora, cabe às pessoas procurar. Também é verdade. Porque às vezes nós somos um bocado preguiçosos. E o que acontece? A pessoa hoje vai à internet e a pessoa é atraída por muita coisa. Chega ali, anda mega igreja e tal. Não quer dizer que não haja mega igrejas que não sejam boas. Grande Claro, escritor. Claro, mas o que acontece muitas vezes é assim. Quem está muitas vezes na ribalta da fama não significa que ali está a verdade. Sem dúvida. Então,
por isso é o que eu digo, há muita gente boa a fazer muito. Essas referências, elas existem. Eles existem. É procurar. É procurar. Por exemplo, você procure pastores que tenham, por exemplo, a gente olha para o pastor, às vezes, ele é casado, sim, é. Mas é a quarta mulher dele. Quarta mulher já. Sim, a quarta mulher, terceira, quarta mulher. Mas ele fala muito bem, ele é todo dinâmico, não sei o quê. Pronto. Vamos ver os filhos. Os filhos não querem nada com ele. Qualquer coisa está errado. Então, mas os filhos não querem nada. Não é que às vezes os filhos não significa que os filhos tenham que estar na igreja onde está o pai. Sim. Mas não ter um relacionamento com o pai é estranho. Ou darem-se mal com o pai ou com a mãe é estranho. Mas são bons pastores, falam muito bem e tal. Então, é isso que eu estou a dizer. Referências então procurem-nas. Mas temos que procurar, não é naqueles lugares onde as pessoas estão habituadas a procurar. As pessoas estão habituadas a procurar as referências nas riquezas, nos bens e nas posses e nas belezas, nos fatos que vestem por aí fora. Mas nós temos que procurar as boas referências olhando para as famílias, olhando como é que é a família daquele pastor, como é que é o casamento daquele pastor. Não há famílias perfeitas, não há casamentos perfeitos. Mas, agora, a pessoa, isto hoje vale tudo. Toda a gente faz o que quer, toda a gente peca, toda a gente faz o pecado que lhe... E está tudo bem. Está tudo bem. Até aquele pastor prega muito bem, mas deve dinheiro na praça, não paga às pessoas. Mas, no entanto, é um bom falante. Então, vamos olhar para o fruto. Como Paulo dizia assim, trabalhai, sede fiéis, não sejais... Por exemplo, há bocado li aqui, em Romanos 1, pessoas que eram, não sei o quê, infiéis nos contratos. Eu só vou pegar nisto, infiéis nos contratos. As pessoas hoje, a palavra já não diz nada, não vale nada. O dito por não dito, né? Hoje diz uma coisa, amanhã já está a dizer outra. Mentem. Dizem isto, depois já não fazem. Dizem que pagam, depois não pagam. É isto que nós temos que analisar. Porque as referências boas há. Só que estão no anonimato. Não estão na ribalta. E estão muitas vezes numa luta terrível. Mas as pessoas quando entram, por exemplo, se entrarem numa igreja pequenina, não tem lá um baterista, não tem um cantor, não tem lá nada. Aqui se calhar Deus não está aqui. E se calhar está mesmo lá. É porque Deus às vezes está onde a gente menos espera. Mas as pessoas estão sempre a olhar para as coisas chamativas, para as riquezas, para os bens materiais, entende? Isso atrai as pessoas e elas ficam... Porquê? Porque somos levados por isto. Porque é que... E nós todos, e o povo também, agora aqui uma palavra, ou quando eu digo o povo, peço desculpa esta expressão, mas as pessoas todas, nós todos temos culpa porque nós alimentamos este sistema. Porque nós gostamos deste sistema da prosperidade. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ser pobre, toda a gente quer ser rico. Mas a Bíblia não diz nada disso. Pelo contrário, Deus até fala acerca dos pobres, que devemos cuidar deles. Ele é o autor de tudo, é o autor de tudo. Até dos pobres. Sem dúvida. Então, nós temos que repensar a igreja. Nós temos que repensar. E não é difícil. Porque temos tudo para repensar. Está tudo aqui. É só seguir aquilo que eles nos deixaram como testemunho. Não custa nada. Mas assim se calhar a gente assim não vai ter tanta gente. Para que é que eu vou ter tanta gente e se a metade daquilo não está convertido? Para que é que me serve? São números. Só para dizer que eu tenho uma igreja grande? Se metade daquilo andam às turras uns contra os outros... Invejas, ciúmes, guerras e contendas. As posições. Se é esse o fruto, é uma realidade. então não vale a pena ter uma igreja assim.
Não significa que nesta altura, no tempo dos discípulos, não houvessem problemas também. Também os havia. Mas eles resolviam-nos. Que é isso que está a faltar hoje a nós. Nós não estamos a resolver os problemas. Nós estamos a tapar o sol com a peneira. Mas a Bíblia nos ensina a resolver os problemas. Agora, cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que fazer o que enfim. E tomar a sua decisão. E cabe a cada um ser responsável das decisões que toma diante de Deus. Porque um dia, meus amigos, é tão certo como estarmos aqui sentados. Vamos todos que um dia ter que prestar contas a Deus. E aí não há nada em oculto que não se venha a saber. Porque tudo será exposto. Porque nós vamos ficar completamente nus, digamos assim, expostos ao julgamento. Porque às vezes as pessoas dizem, não, isso é isso, nós não vamos ser julgados assim. Não, as nossas obras vão ser julgadas no tribunal de Cristo. Sem dúvida. Mas pronto. Não, o assunto aqui está bem sério e é esse também o nosso propósito, que sejam conversas também sérias e edificantes e que promovam a mudança, que promovam a transformação das pessoas, incluindo nós todos que estamos aqui na sala. Ainda ontem eu ouvi alguém abrir uma escritura e estava-se a falar da ceia e tal, e a pessoa disse, e analise o homem a si mesmo, não é? Em primeiro lugar, nós temos que analisar a nossa vida, é uma realidade, mas também temos olhos e temos ouvidos e podemos e devemos também analisar o que está à nossa volta, não é? Se está certo, se não está certo, se bate certo com a Bíblia, se não bate, como aqueles irmãos lá de Bereia, não é? Exato. Que eles analisaram. Esses é que estão certos. Esses estavam certos. Esses é que não, espera aí, isso é mesmo assim. E eles confrontaram Paulo. Paulo, eu vou ver isso, tu estás a falar muito bem, mas deixa lá ver se tu estás a falar é certo. E é isso. Sabes que só para terminarmos a nossa conversa, que está muito boa, mas e a gente nunca mais acabava aqui. O tempo já voou. Eu falava há um bom tempo com o Zé António Sousa. E ele estava-me a dizer que um dia foi a uma igreja, foi lá visitar a determinada igreja, e que alguém se levantou e disse que o diabo não existia. A igreja estava cheia e as pessoas disseram amém. É um bocado isso. E ele foi a única pessoa que se levantou no meio daquela malta toda e disse, desculpa lá, mas onde é que isso está? Pois. Fez um pouco como esses irmãos lá de Bereia. E que surjam mais pessoas que no sítio certo, não é obrigatório levantar-se no meio de uma igreja e questionar o padre, ou seja quem for, mas depois à parte, desculpa lá, mostre-me lá onde é que isso está. Exatamente. Na tentação no deserto, mostre-me só, pronto, para ver se as coisas batem certo. Mas, graças a Deus pela tua vinda aqui ao nosso podcast. Obrigado. Foi uma conversa muito, muito edificante. Não só para nós aqui. O meu desejo é, acima de tudo, e volto só a reiterar isto, é todos aqueles que nos estiverem a ouvir, é que leiam a Bíblia. Comecem pelo Novo Testamento e leiam devagarinho, pausadamente. Aquilo que não entenderem, tomem nota num caderninho e depois, se tiverem a oportunidade de estar com alguém que vocês confiem, e façam perguntas. Façam perguntas. Mas leiam a Bíblia. É muito importante. Ouviram? Leiam a Bíblia. Não é só para os ouvintes, mas é também para vocês e para mim e para todos. Fidalgo, muito obrigado pela tua vinda aqui ao podcast Filhos do Trovão. Obrigado. Eu não tenho dúvidas, como disse no início e digo no fim, não tenho dúvidas que vai alcançar muitas pessoas e muitas pessoas vão, com certeza, tudo o que falaste aqui vai fazer muitas pessoas pensarem em muita coisa, ajustarem muita coisa. Aliás, temos que ajustar, todos os dias temos que ir ajustando a máquina, apertando aqui e desapertando dali, mas é isso que eu sei, que eu tenho a certeza que isso irá acontecer. E agradecer-te teres vindo, teres este tempo da tua vida, ter sido aqui. Obrigado. Podias estar no outro lado e passar tempo com a família, mas decidiste estar aqui connosco.
E como eu costumo fazer sempre, é um hábito já, dou sempre aqui um dos meus bacalhaus. Tenho a mão fria. Obrigado. Obrigado, eu também. Que Deus abençoe a vossa vida, a vossa família. Obrigado. E que seja uma Obrigado. bênção, não só em Para Portugal, vocês mas também, onde vocês obrigado. passarem. Que Deus vos abençoe nessa vossa tarefa aqui, que é muito Obrigado. importante também. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio aqui do nosso podcast, que é o chamado, o típico abra-olhos aqui. A verdade é essa, temos que rever muitas coisas da nossa vida, e foram faladas aqui muitas coisas acertadas. E é isso, pessoal. Vocês podem assistir no YouTube este episódio, onde estão a assistir, mas também podem ouvir no Spotify. Partilhem com os vossos amigos, com a vossa família. Este é um tema que não é ser cristão ou deixar de ser. Isto é um tema que toca a todos. Então partilhem com a vossa família, com os vossos amigos. E é isso. Deixar também aqui o nosso agradecimento do pessoal aqui atrás ao José Fidalgo por ter vindo. Muito obrigado por nos passar essas informações. É sempre bom aprender qualquer coisa. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima.